Cumprimento você, a senhora, o senhor, com bom dia, na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo uma verdade perigosa. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Vou ler do versículo 16 ao 18. Dizem assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Hoje é 8 de setembro de 2022. Pai eterno, Deus glorioso, é do nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Eu te apresento a pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa, a minha família, a minha vida. Também te apresento aqui esta nossa missão, que nós possamos continuar. Estamos com muitas dificuldades e hoje quase que a gente não consegue fazer, Senhor. Mas, se for da tua vontade, nós vamos prosseguir. Ajuda-nos aqui, Pai. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse título dizendo uma verdade perigosa. Esse texto que eu escolhi aqui no livro de Atos, onde Paulo liberta uma jovem de demônio, a gente sabe que é um texto ligado ao que nós chamamos na teologia de batalha espiritual. Você sabia que o diabo, ele é estrategista? Ele cria situações, inventa coisas, inclusive coisas boas, viu? Para derrubar, inclusive, o ser humano. Ele é um ser mau, mas ele se apresenta, a gente sabe, né? A Bíblia diz, com aquela aparência de bom. O anjo de luz disfarçado, a Bíblia mesmo fala sobre isso. E nesse texto aqui, que eu escolhi para ser a base bíblica, né, do nosso título que hoje o Espírito de Deus me deu, nós encontramos o diabo, né, ele usando a boca de uma pessoa. E essa pessoa já estava submissa a ele há muito tempo. Essa mulher fazia adivinhações, prognósticos de jogos e outras coisas mais. E por conta desse procedimento, dessas adivinhações, os senhores dela, os patrões dela, que ela tinha muitos patrões, eles ganhavam dinheiro com isso. Sabe? É como se fosse um jogo de bicho, né? Que a gente chama aqui jogo de bicho, nem sei nem como é que faz isso, mas dizem que se sonhar com um cachorro, pode jogar com que vai dar certo, sonhar com a cobra, com os bichos do jogo, né? Era mais ou menos isso aqui. Essa mulher adivinhava e aqueles homens tinham muitos lucros. Mas quando Paulo e os seus companheiros estavam ali evangelizando, quem sabe de porta em porta, em via pública, aí essa mulher se apresenta de uma forma, como ela era muito conhecida, né? Tudo que ela dizia, a maioria das pessoas acreditava. Aí ela fez assim, ó, nesse versículo aqui de número 17, diz assim, ó, que ela diz o seguinte: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela estava falando uma verdade, sim, mas era uma verdade perigosa. Por isso que eu dei esse tema hoje, uma verdade perigosa. Por que perigosa? Imagina se Paulo e os demais irmãos fossem acreditar, né? Nós somos isso mesmo, nós temos, né, essa influência toda. Realmente, eles eram aquilo. Mas
No mundo ou no reino espiritual das trevas, havia ali uma intenção satânica, diabólica, para que Paulo e os demais irmãos enfraquecessem, né, aquela pregação, porque quando eles fossem dar crédito, nós somos isso mesmo, iam massagear os egos deles próprios. E certamente o Evangelho de Jesus ele seria, sabe, difundido de uma forma diferente. O homem que queria aparecer ali. Não é o que acontece hoje, muitas vezes, em muitos tipos de pregações por aí. A gente vê verdadeiros espetáculos em cima de altares, de púlpitos, né? Pastores de todo tipo, né? Ornamentados com roupas até de super-heróis, para conquistar, né, um público, e a gente vê que por trás daquela conquista não está as almas, mas está assim a massagem do próprio ego, né? É como se a pessoa estivesse buscando glória para si. E isso é uma ação satânica, né? É uma mensagem subliminar que aquela mulher estava dando ali, e se Paulo não tivesse um discernimento espiritual, ele ia cair naquela ali, como muitos hoje caem, muitos obreiros, pastores, apóstolos, bispos e tudo mais, né? Eu quero concluir falando daquele homem que Jesus fez uma observação sobre o seu ministério, o ministério dele, desse homem profético, né? Que não havia nascido outro como este homem que eu vou mencionar aqui. O nome dele é João Batista. Veja o que é que João Batista ensina para cada um de nós em relação a essa questão de sermos vistos, notados, e alguém começar a fazer propaganda, né, a nosso respeito. Aqui o Evangelho é o Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 3, eu vou ler aqui versículo 26, 28 e o 30. Veja o que é que João Batista diz. João relata assim, o evangelista: E foram ter com João e disse-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além de Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse. Isso aqui já é João respondendo, João Batista. Eu não sou o Cristo, mas sou o enviado adiante dele. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Pronto. A chave do que eu quero dizer para você, para a senhora e para o senhor, está aqui nesse versículo 30 aqui, ó. É necessário que ele quem? Jesus, cresça e que eu diminua. Então aqui Paulo, quando recebeu, né, essa propaganda, ele percebeu isso e literalmente cumpriu esse ensinamento de João Batista, deixando Jesus crescer, né, diante dele, e o próprio Paulo diminuir-se cada vez mais. Quando a gente quer ser maior do que Jesus, Jesus desaparece, né, na nossa frente e deixa a gente sozinho. Vai, te vira, Jessé, desenrola aí, e dá tudo errado. Mas quando a gente diminui, quando a gente se humilha diante de Jesus, diz: Jesus, vai na minha frente, faz por mim, aí tudo dá certo. Inclusive, eu quero te pedir: Jesus, me conduz aqui nessa missão. Jesus, está difícil aqui eu prosseguir nessa missão. O Senhor sabe das dificuldades todas que eu estou falando. Então, se for para prosseguir, o Senhor vai nos ajudar. Mas se não, a gente vai parar. Mas que seja feita por vontade, não é? Tudo tem um tempo. Então, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a cada ouvinte, a cada novo inscrito, e continueis orando por nós. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.